Mais um vídeo da Lei 866 de junho de 1993. Nós vamos dar continuidade do ponto que paramos na aula passada. Vamos agora falar do artigo 58, ainda dos contratos administrativos. O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta lei, confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contrato. Pessoal, eu disse que no vídeo passado que havia formas de modificar os contratos, de alterar os contratos administrativos. Uma delas é a modificação unilateral por parte da administração pública. Eu disse o seguinte, que haviam as cláusulas necessárias, cláusulas obrigatórias. Agora nós estamos falando de cláusulas exorbitantes. Essa rescisão unilateral do contrato administrativo, nesse caso aqui não é rescisão, nesse caso aqui é alteração. A alteração do unilateral, ou seja, por parte da administração, por interesse somente da administração, é uma cláusula exorbitante. Enquanto no inciso 2, nós temos rescindi-los unilateralmente nos casos previstos no inciso 1 do artigo 79 dessa lei. Olha, duas palavrinhas que você deve diferenciar na hora da prova. Modificar unilateralmente e rescindi-lo unilateralmente. Então, rescisão unilateral do contrato administrativo e alteração unilateral do contrato administrativo. Isso cai em prova e você vai ter que marcar se isso são cláusulas necessárias. Guarde que a rescisão unilateral e a alteração unilateral do contrato são cláusulas exorbitantes e não cláusulas necessárias do contrato administrativo. Observe ainda que qualquer contrato pode ser modificado bilateralmente com anuência das duas partes, o contratado e o poder público contratante. Só será exorbitante se for unilateral. Então, só será exorbitante se for modificar ou rescindir por interesse exclusivo da administração, porque aqui será unilateral. Então será uma cláusula exorbitante. Continuando ainda, fiscalizar a execução. Apesar de haver um contrato, a administração pública fiscaliza a execução, fiscaliza se aqueles contratados estão executando a obra de acordo com o contrato. E 4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Veja que prerrogativa interessante que a própria lei traz para a administração pública. Quando um particular, eu e você, nós fazemos um contrato, se você não cumpre este contrato, eu vou até o judiciário para forçar você a cumprir. Agora, aqui não, a administração pública, ela mesma pode aplicar sanção se o terceiro, aquele que contratou o serviço, o contratado, não cumprir parcialmente ou totalmente os ajustes do contrato. 5. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Observe bem este inciso 5. Olha o que está dizendo. Nos casos de serviços essenciais. Isso cai em prova também, pessoal. Você deve entender, somente entender o que está dizendo esse 5, porque vem a questão de qual forma ela vier, você vai acertar. Não importa se for de VOF, não importa se for de certo ou errado. Ou de marcar o X, daquele gabarito correto. Aqui, nós estamos falando de ocupação provisória dos bens do contratado. Imagine que
uma empresa que é terceirizada ali, ela tem uma concessão para coleta de lixo. Aquela empresa possui 30 caminhões e essa empresa ela diariamente usa esses 30 caminhões para recolher o lixo. E essa empresa então descumpre o contrato. A administração então poderá ocupar provisoriamente aqueles bens, poderá utilizar daqueles caminhões, aquela empresa parou de prestar o serviço. Então, por força de lei, aquele ente da federação, o município, ele poderá ocupar aqueles caminhões e colocar seus servidores para fazer a coleta, já que aquela empresa descumpriu o contrato. Então, a coleta de lixo é um serviço essencial, mas pode ser qualquer outra empresa, poderá ser apenas os bens móveis, poderá usar imóveis, o pessoal e até serviços vinculados ao objeto do contrato. E ainda na hipótese da necessidade de cautelar por ação administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato. Então, foi rescindido o contrato, mesmo assim, o ente público poderá ocupar provisoriamente os bens. Existe também, pessoal, nós veremos, o Instituto da Reversão. Os bens poderão também ser revertidos para a administração pública. Os bens da empresa contratada, por exemplo, aqueles caminhões, poderão ser revertidos em caso de uma rescisão, já que aquela empresa está falindo e ela não quer mais prestar o serviço. Então aqueles caminhões poderão ser revertidos para a administração pública. Haverá uma indenização daquele valor dos veículos. Mas então, guarde isso. Reversão de bens, então, é um instituto, isso pode acontecer. E esse valor da reversão, dessa indenização, imagine no caso dos 30 caminhões, aquela empresa contratada devia à administração pública, por causa de multa, por causa de garantia, o valor ali de 20 caminhões. Então aqueles 20 caminhões revertido para a administração pública, seu valor será abatido nessa penalidade. Parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Então, cláusula econômico-financeira, valor, moeda, dinheiro, não pode ser cláusula exorbitante. Só pode ser alterada com anuência, com a concordância da empresa contratada. Então, cuidado, aqui somente com um acordo bilateral. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1 desse artigo, as cláusulas econômicos financeiras do contratado deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. O inciso 1 fala da modificação unilateral por parte da administração. Então a modificação, a alteração unilateral, é uma cláusula exorbitante. Neste caso, a administração pública mudou por conta própria as cláusulas do contrato. Então, deverão ser revistas, então, o que? A questão econômico-financeira deve ser revista para que aquela empresa não venha perder financeiramente, monetariamente, valores, para que ela não venha falir, para que ela não venha sofrer prejuízos. Então, este parágrafo 2º está protegendo a empresa contratada. Vamos supor que a modificação pela administração pública seja através do tempo. Uma empresa prestaria serviço 10 anos e aquela rescisão unilateral trouxe a modificação para 8 anos, para ficar de acordo com o mandato eletivo ali, para que fosse também somente naqueles 2 mandatos eletivos possíveis do candidato, do governador, melhor dizendo, ou do prefeito ou do presidente. Neste caso, diminuiu 2 anos. Aquela empresa poderia ter fechado um negócio, um contrato com outra empresa, não fez por causa desses 2 anos. Então, neste caso, essa questão econômico-financeira deve ser revista, para que ela não venha perder, para que ela possa, portanto, ser indenizada ou beneficiada de outra forma. Então,
para a sua prova, guarde, modificou a administração pública, modificou por conta própria, modificou unilateralmente o contrato administrativo, as cláusulas econômico-financeiras também deverão ser revistas. Modificadas não, revistas. Por quê? Porque se não trouxe prejuízo, vai ficar do jeito que está. Não é obrigatoriamente modificadas. Obrigatoriamente, elas serão revistas. Continuando, artigo 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Pessoal, aqui não é rescisão, aqui não é questão parcial, aqui é nulidade. A nulidade é total. Um contrato nulo ele não produz direito, ainda que tenha havido gastos, ainda que tenha havido receita, a administração pública tem adquirido receita, aquilo tudo é nulo. Aqui, portanto, a declaração de nulidade opera retroativamente, impede todos os seus efeitos que ele tenha produzido e vai desconstituir os produzidos, aqueles negócios que foram fechados por contrato nulo, eles serão desfeitos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contando que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Pessoal, cuidado. Esse dinheiro que a administração pública está pagando à empresa contratada após a anulação de um contrato, esse dinheiro aí não é uma remuneração, não é um pagamento qualquer, é uma indenização. Então, a nulidade, portanto, não exonera a administração do dever de indenizar. Ele não tem que pagar o contrato pelo serviço prestado, porque aquela prestação de serviço é nulo e porque aquela realização é nula, porque o contrato é nulo. Mas ela vai indenizar porque aquela empresa perdeu tempo, aquela empresa tem funcionários que precisam ser pagos, e além de outros aspectos como bem imóveis e toda aquela arquitetura que foi mexida para a execução daquela obra, prestação de serviço ou fornecimento de bens. No caso de nulidade, não cabe pagamento, cabe indenização. A nulidade, se houver ônus para a empresa contratada, o que cabe é indenização. Decore essa palavra. Nulidade está ligado à indenização. Então, continuando, só voltando aqui, pessoal, contando que não lhe seja imputável. Então, suponhamos que a nulidade se deu por causa de uma irregularidade da própria empresa contratada. Neste caso, não vai caber indenização. Aí, de qualquer maneira, vai ser responsabilizado quem lhe deu causa. Por que houve a nulidade do contrato? Porque a empresa era uma empresa laranja, não existia, porque não foi observada a lei de licitação, vai ser apurado e aquela pessoa que foi física ou jurídica que deu causa vai ser responsabilizada. Continuidade da formalização dos contratos, artigo 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópias no processo de que lhe deu origem. Questão sem muito interesse para a nossa prova, mas apenas guardar que deve ter o arquivo é sempre cronológico e o registro é sistemático, será colocado então em ordem cronológica para que não seja mais fácil encontrá-lo no caso de apuração, e ainda que no caso de imóveis será feito em cartório, em caso de imóveis, cartório de notas. A diferença
é somente nos imóveis aqui. Não há segredos. Arquivos cronológicos, no caso de imóveis, será em cartório. Parágrafo único. Esse artigo 60 não é muito comum cair em prova. Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquela de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, alínea A dessa lei, feitas em regimes de adiantamento. Então vamos entender esse parágrafo único, e esse já é mais importante para a nossa prova. Não se pode ser firmado contrato verbal. Todo contrato é no papel, é assinado pelas duas partes. Portanto, a regra é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Agora, existe exceção? Existe. Se for até 5% do convite, valor de R$80 mil. Então, 5% de 80 mil é R$4.000. Então, até R$4.000, desde que seja pago prontamente. Então, à vista, desde que seja pequenas compras e no valor de para pagar à vista. Toma dinheiro, toma aqui o material. Assim entendidas aquelas do valor de 5% do limite estabelecido no artigo 23, 2, alínea A. Feitas em regimes de adiantamento. Portanto, toma aqui, toma o produto, toma aqui o dinheiro. Então, não pode ser entregue a prazo. Então, pequenas compras de pronto pagamento até R$4.000 pode ser feito verbalmente, mas a regra não é nulo e de nenhum efeito qualquer contrato que seja feito no valor acima desse, fora essa exceção que nós acabamos de falar. Continuando, da formalização dos contratos, artigo 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas dessa lei e as cláusulas contratuais. Olha, pessoal, nesse 61 nós estamos vendo situações obrigatórias que devem mencionar, que deve ter a estrutura deste contrato. Nós temos aqui os nomes das partes: Prefeitura Municipal X, Empresa Y, seus representantes, finalidade, qual a finalidade do contrato, o ato que autorizou a lavratura, número do processo da licitação, o mais importante aqui, olha, dispensa ou inexigibilidade. Isso aqui é cláusula necessária, cláusula obrigatória. Dispensa de licitação, por quê? Inexigibilidade, por quê? Sujeição dos contratantes às normas da lei e às cláusulas contratuais. Também muito importante essa última parte aqui. Então, o mais importante aqui que você deve memorizar é o contrato deve ter as cláusulas de dispensa ou inexigibilidade, se houver, e a sujeição dos contratantes às normas dessa lei e às cláusulas contratuais. A lei, porque está obrigatória, conforme os parâmetros da lei, e as cláusulas, porque as cláusulas do contrato, elas também são obrigatórias, é obrigatório o cumprimento. A primeira parte, todos nós, não há erro. Todos nós sabemos que deve ter o nome, o número do processo, isso qualquer documento público tem. O parágrafo único fala da condição de eficácia. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para a sua eficácia. Olha aqui, pessoal, eu já vi uma questão na internet que falava que a publicação era condição para eficiência. Não é eficiência, é eficácia. Se cair eficiência, está errado. É condição para sua eficácia. Será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 26 dessa lei. Caso a prova queira pegar muitos detalhes, então é bom memorizar isso aí. Assinei hoje o contrato, então até o 5º dia útil do mês subsequente, do mês seguinte,
a administração deve publicá-lo, deve publicar essa cópia resumida, o resumo deste contrato. E para que esse contrato, então, ocorra no prazo de 20 dias, aquela data. A partir de 20 dias, deve começar os efeitos, a execução, a entrega e por aí vai. Salvo nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, conforme disposto no artigo 26 dessa lei. Pessoal, terminamos aqui mais um vídeo. Eu agradeço a compreensão, a paciência de todos por estarem estudando com a gente. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Nós daremos início no próximo vídeo, no artigo 62, ainda falando da formalização dos contratos. Até a próxima.